Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu quero te ajudar a encaixar as peças do quebra-cabeça para que você tenha uma vida mais tranquila, leve e serena. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu adoro, que eu faço todos os dias e que por esse motivo eu resolvi trazer aqui e dividir com vocês, que é a meditação. É uma prática que eu venho já praticando diariamente, já tem um pouquinho mais de um ano, e que os resultados são visíveis, são perceptíveis, assim, e por esse motivo, com imensa felicidade, eu resolvi dividir isso com vocês hoje. A meditação, ela já é uma técnica praticada há muito tempo, né, em outros lugares do mundo. Atualmente ela vem cada vez mais sendo divulgada, difundida e praticada aqui no Brasil. E eu espero do fundo do meu coração que cada vez mais isso aconteça, porque os resultados são brilhantes, são maravilhosos, tanto para quem pratica como para as pessoas que estão ao redor, porque eu acredito muito que se a minha energia muda, a energia das coisas, das pessoas que estão ao meu redor também vão mudar, então o benefício é coletivo, é no sentido de meditar para contribuir com as pessoas que estão ao meu redor e com o universo. E de forma bem simples, tá? Meditação, para quem não sabe, é uma técnica, né, que vem sendo desenvolvida aí, que busca a tranquilidade e a serenidade da mente. Existem N maneiras de se meditar, muitas maneiras, muitas técnicas, né? Mas a que eu mais gosto e a que eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho, que é a técnica da presença do agora, do foco do presente, né? Da presença do agora. Talvez hoje em dia essa seja a técnica que seja mais difundida, porque eu vejo que ela é até a mais simples, né? Basta a decisão mesmo de querer colocar a mão na massa e tentar praticar essa técnica que é tão maravilhosa, que é tão importante hoje em dia, decorrente de uma vida corrida que a gente tem, né, maluca, né, poder colocar o pezinho no freio e ter um momentinho nosso ali de presença, de foco no agora, no momento presente, né. E antes de começar a conversar com vocês como é que eu faço essa minha técnica, né, essa minha prática, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns mitos que eu vejo que circulam essa palavra, né, que é uma delas, começar de cara, né, meditação é esvaziar a mente, meditação é não pensar em nada. E, gente, isso não existe, né? Nós somos seres humanos, né, e por natureza, né, da nossa natureza, nós vamos constantemente pensar, não tem como a gente parar de pensar, a não ser quando a gente morrer, né, pelo menos até onde a gente sabe. Mas assim, eu não tenho como eu virar um botãozinho na minha mente e falar, olha mente, tu fica quietinha agora, não pense em nada que eu vou meditar. Isso não é verdade. Aliás, dos grandes objetivos da meditação é que você comece a perceber com mais sutilezas o que você tem pensado, com qual frequência você tem pensado em certos assuntos da sua vida. Talvez esse seja o grande objetivo por trás da técnica, da prática constante da meditação. Outra coisa que eu vejo as pessoas falarem, eu não medito porque eu já tenho uma outra religião. A prática da religião, eu já disse, é uma prática, é uma técnica, não é uma religião, não envolve crenças, né? Ela pode ser algum tipo de ferramenta que ajuda, ou que orienta, que dá um suporte para algumas crenças e religiões, mas ela não é em si uma crença ou uma religião. Isso significa que qualquer pessoa, independente da sua crença ou da sua religião, pode praticar a meditação. Basta querer, basta ter a decisão de iniciar. Outra coisa, ter um tempo certo para praticar. Independente disso, gente, para mim, às vezes funciona melhor de manhã, para você vai funcionar à noite. Não se prenda à necessidade de ter que fazer sempre as mesmas coisas, né, o que a gente vê aí todo mundo fazendo. Não, a meditação, muito pelo contrário, é uma coisa muito personalizada. Então você tem que achar um tempo que te satisfaça, um tempo que seja melhor para a sua rotina, para você, e não o que dizem ou o que fazem por aí. Outra coisa, tem posição certa para meditar. Eu não medito, Ana, porque eu não consigo ficar sentado. Eu sei que muitas das fotos, né, que a gente vê por aí de pessoas meditando são sentadas, de perninha cruzada. Mas assim, meditar não é sofrer, né?
vamos já matar esse mito por aqui. Meditar não pode ser uma coisa desconfortável para você. Você também quem vai dizer qual é a melhor posição para meditar, né? Sentada de perna cruzada, sentada encostadas, numa cadeira, no sofá, na cama, não sei, a melhor posição é você quem vai definir. Então, assim, não existe receita para que a meditação funcione. Na verdade, o que vai acontecer? Você precisa conhecer, né, algumas sequenciazinhas básicas, muito simples de se fazer dentro do início da meditação, e aí você vai testando. Testa, não dá, ajusta, vi esse outro jeito de fazer, vou testar, não deu, ajustei, deu certo. E isso leva um tempo, e é aquela velha história, você só precisa ter a decisão. Decida que você vai fazer, comece a colocar em prática e você vai adaptando a sua melhor rotina para que ela se encaixe sem sofrimento, né, gente? Porque meditar, mais uma vez, não é sofrer. Como eu disse, eu já pratico a meditação tem um pouquinho mais de um ano. Os resultados, né, que eu percebi, assim, são gigantescos, desde você conseguir ficar um pouco mais atenta, né, nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, de você ter um maior foco, de você conseguir ter uma noite melhor de sono. A minha assertividade nos meus focos diários, nos meus objetivos diários, eles cresceram assim muito, sabe? Ficam mais claros os objetivos, né? Aquelas tarefinhas que a gente tem que fazer para que a gente consiga cumprir as nossas rotinas diárias. Então, assim, fora que você fica muito mais tranquilo, né? Muito mais grato pelas coisas, você consegue praticar com muito mais facilidade a gratidão. E por isso que eu sempre vou falar que dentro da minha rotina diária, né, existe sim o meu tempinho bloqueado para que eu possa colocar em prática a meditação. E aí, né, eu queria na verdade dividir com vocês como é que eu comecei a fazer a meditação. Quando eu decidi fazer a meditação, eu tive que pesquisar, porque todos esses mitos, né, que eu falei pra você também eram dúvidas que eu tinha, e aí eu comecei a mudar certas rotinas na minha vida. Uma delas é que a partir do momento que eu decidi que eu ia colocar a prática da meditação como permanente na minha vida, eu decidi que cada rotina, cada coisa que eu ia fazer no meu dia, eu ia dedicar a minha atenção exclusiva para aquilo. Quando a gente decide focar em uma coisa só, isso daí não deixa de ser uma pequena meditação, porque você está focando, você está se dedicando a uma pequena coisa. Lavar louça, cozinhar, dirigir, brincar com as minhas petzinhas, assistir alguma coisa na TV, tudo isso envolve um foco único, exclusivo, não deixa de ser uma meditação, porque é uma decisão de que você vai focar naquilo. Eu comecei por aí, junto com isso, lógico, bloqueando algum tempo para sentar e me dedicar exclusivamente à meditação. E se você conseguir entender, né, que meditar é simples, como eu te falei, você vai conseguir colocar essa prática em prática mesmo, né, amanhã, ou quem sabe até hoje, né? Então, assim, não é difícil. Eu acho que muito mais do que ser difícil, você precisa entender que não existe regra, que não existe uma receita pronta, né? Que existem muitos mitos, como eu já falei, que, né, em volta dessa prática, e que você decida, então, colocar em prática, né? Não existe como é que eu vou dizer? Não existe uma sequência lógica, assim, do sentido de, tipo, todo dia eu vou fazer a mesma coisa na meditação. É muito difícil quem consegue fazer isso, tá? Eu, por exemplo, eu vou contar a minha rotina, talvez para ficar um pouco mais clara. Eu optei como eu já te disse, pela prática do foco em uma única coisa, né? Que é o foco no agora. Então eu tenho o meu cantinho lá da meditação. Às vezes eu consigo meditar lá, às vezes eu não consigo meditar lá. Quando eu consigo meditar nesse meu cantinho, eu tenho bloqueado para mim de 30 a 40 minutos, mas em média 40 minutos, que eu faço a prática da meditação.
junto com a prática da meditação, eu também faço as minhas orações, eu faço os meus decretos, os meus pensamentos positivos, mas a meditação leva a maior parte do tempo. Quando eu não tenho esse tempo bloqueado, que eu tenho alguma outra atividade, que eu preciso, né, abrir mão desses 40 minutos, antes de levantar da cama, eu medito ali. Ou deitada, ou eu sento e medito. Nem que seja 1, 2 minutinhos, 3 minutinhos, mas eu preciso desse tempo de foco antes de eu me ligar para eu começar meu dia. Sem dúvida alguma, a meditação ela consegue me dar uma sustentação para que eu consiga, né, desenvolver as atividades do meu dia com muito mais assertividade. Enfim, se eu consigo levantar então e ter esses meus minutos, meus 40 minutos bloqueados, né, eu vou lá pro meu cantinho, de olhos abertos ainda, eu respiro 3 vezes profundamente, sentindo e percebendo o movimento do corpo. Então eu fecho os olhos, mais 3 vezes eu respiro bem profundamente, novamente prestando atenção no movimento do corpo. E aí eu decido onde é que eu vou prestar atenção, onde é que eu vou me focar. Alguns dias eu foco só na respiração mesmo, então ali eu fico na respiração, prestando atenção. Outras vezes eu presto atenção, às vezes, nos passarinhos, principalmente no fim de semana eu faço isso porque aqui em casa o movimento diminui, o barulho diminui, então o som dos passarinhos fica muito mais presente e é nisso que eu me concentro. Outras vezes eu concentro no silêncio, né? Ou seja, os barulhos vêm, eu presto atenção no barulho e deixo eles irem e volto para o silêncio. Isso também é uma técnica que a gente chama de meditar no silêncio, né? Que é observar o silêncio. E assim, gente, ao tempo todo que eu estou ali focando naquele foco que eu decidi, os pensamentos eles vão surgir, eles vão vir. Então eu tô lá respirando, o pensamento veio. Aí eu digo, opa, pensamento, tudo bem? Você está aí, eu estou te vendo. Pode ir embora. E ele vai. E aí o pensamento vem de novo. Opa, pensamento, já estou te vendo. E ele vai de novo. E aí, assim, ó, do jeito que o pensamento vai, você deixa ele ir. De forma muito tranquila, de forma muito calma, sem julgamento do pensamento, sem entender por que aqueles pensamentos estão repetidamente aparecendo na sua mente. E aí, assim, quando você consegue fazer esse movimento de deixa o pensamento embora, volta para o seu foco, pensamento sujo, você manda ele embora. Isso aqui, esse movimento é o meditar, né? Como eu disse, a gente não tem como parar de pensar, mas você está atento para o que você está fazendo, porque você percebeu que o seu pensamento veio. Então você teve a decisão de deixar ele de lado, porque naquele momento bloqueado, aquele pensamento não é o importante. O importante é o foco que você decidiu ter naquele momento. Então é nele que você vai se focar. É nele que você decidiu prestar a tua atenção, né, e se focar e se voltar para aquilo. Isto é meditar. Os pensamentos, mais uma vez, eles vão continuar vindo. Você só vai pedir para ele se ausentar, porque naquele momento ele não é o importante. O que não pode acontecer é você pegar o pensamento e sair correndo e formar uma sequência de pensamentos e voltar o foco para aquele pensamento. Daí você não está meditando, porque você desviou a atenção para o foco que você decidiu ter naquele momento de meditação. Então, mais uma vez, o pensamento vai surgir, você manda ele embora. Passou o tempo que você achou que foi necessário para você, você novamente abre os olhos, respira mais algumas vezes de forma muito tranquila, faz um alongamento, levanta e tá tudo bem, gente. Essa foi a meditação do dia. Simples, tranquilo, desse jeito. Não tem nada de, né, uma receita secreta, difícil de fazer. É muito simples, como eu já te falei. Basta a decisão, né, de que você precisa bloquear um tempinho, ter um cantinho mais tranquilo para meditar e só. Tranquilamente assim. Ana, não tenho tempo. Se ajuste, gente. Tudo é uma questão de ajustar o horário. Mas se não tem, se está difícil no começo, começa a prestar atenção nessas pequenas rotininhas do seu dia, dando um foco exclusivo para essas rotinas, estando presente para aquilo lá.
é um grande start já, é um grande começo para que futuramente você consiga colocar a meditação mesmo em prática. O que eu posso dizer para vocês, assim, ó, depois de um pouco mais de um ano de prática de meditação, é que a vida da gente fica mais tranquila, porque eu consigo perceber, consigo lidar com os meus pensamentos. E aí vai começar a acontecer uma coisa muito engraçada. Porque como você treina, né, o foco no pensamento, no agora, né? Como na academia, né? A gente vai lá, a gente cria músculos. Mesma coisa na meditação. A gente cria músculos também para estar presente. Você vai começar a perceber que o quê? Você está lá fazendo aquela atividade, decidiu que você vai focar naquela atividade, né? Por exemplo, fazer uma comida. De repente vem um pensamento. Tu vai começar a rir sozinha? Quantas vezes agora eu não me pego rindo sozinha? Você já tá aí, pensamento? Eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo? Tu pode ir embora, por favor, porque agora você não é o foco. O foco agora é eu fazer a minha comida. Então essas pequenas coisas você vai começar a observar. E aí o que vai acontecer? Aquela mente tagarela, aquela mente dos macaquinhos que ficam o tempo todo aqui se conversando, vai começar o quê? A diminuir. Porque você vai conseguir fazer o quê? Comandar a sua vida, comandar os seus pensamentos, né? Controlar mais e não ser controlado pelos seus pensamentos. Porque quando a gente não treina o foco no presente, não treina o foco no agora, o que acontece? Você fica o tempo todo conversando com a sua mente milhões de coisas, sem que nenhuma delas chegue a algum lugar. Quando a gente treina o foco na meditação, você consegue perceber que pensamento, ó, esse pensamento é importante, eu vou continuar com ele. Aquele não. Então aquele lá vai esperar a vez dele. E aí você vai começar a perceber repetições de padrões de pensamento. E aí é uma coisa muito legal, gente, porque isso te dá uma segurança de que aquele pensamento bom você cultiva, aquele ruim você também vai perceber e você vai começar a desviar a atenção dele. E isso é fantástico, porque pensa em quantas coisas boas você não pensar em coisas ruins durante o seu dia, isso pode te trazer, né? O quanto de gratidão você vai começar a perceber durante as suas rotinas, o seu dia, que você não perceberia se você não estivesse presente no foco e no agora. Então, assim, a meditação, gente, ela é uma ferramenta e ela é uma técnica que deveria ser ensinada na escola. Aliás, quando a gente era bebê, já devia começar todo mundo a aprender a meditar. Porque assim, ó, a sustentação que ela dá para uma vida mais serena, mais tranquila, mais assertiva, é assim, ó, não dá para quantificar. Só quem pratica mesmo é que pode, né, ter essa noção do que eu tô falando. Por isso que o meu convite aqui é para que você passe, né, a ter a decisão e praticar a meditação. E não demora muito tempo para você perceber modificações nos seus dias, né, nas suas rotinas, nos seus pensamentos. Com 20, 30 dias aí de meditação, você já vai começar a observar essas mudanças. E eu aconselho muito mesmo a fazer, porque é engraçado hoje, com o passar do tempo, o que acaba acontecendo, né? Acontecem situações, né, no nosso dia, que eu já consigo prever, eu já consigo me adiantar para o próximo passo da situação. Então, muitas vezes o que acontece? Eu consigo bloquear para que aquela atitude, para aquele movimento não percorra, não continue. Então eu consigo fazer com que eu bloqueie. Ou eu mudo, né, termino ali, consigo acabar aquele movimento, ou eu mudo o foco, ou na pior das hipóteses, eu me protejo, né? Me protejo daquilo que não vou ter controle, não tenho como fazer nada. Então o que eu faço? Eu me protejo energeticamente. E né, uma outra hipótese que pode acontecer também, que é bem ruim, é que você não percebe, mas o que acontece? Como você está treinado pro agora, você consegue perceber dentre poucos instantes depois que a situação aconteceu, de que a sua energia mudou. Então você consegue falar, opa, não estou bem. Preciso, né, fazer alguma coisa que para minha energia voltar a fluir. Então, assim, a meditação tem N motivos, né? N motivos de necessidade e de praticidade para que a gente possa investir nessa prática, né? Ela vai muito mais além do que melhorar sono, estresse, né? Percepção da gratidão. Ela vai no sentido de que ela consegue te dar
uma garantia de maior controle da sua vida. O que isso hoje em dia, né, nessa onda, nessa cultura das coisas materialistas, né, e nas coisas frenéticas, que todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, é fantástico, é fantástico. Então assim, gente, não precisa de muita coisa. O que a gente precisa, então, vamos recapitular, de uma decisão, já que agora a gente sabe de todos os mitos que, né, são mentiras e que eu não preciso mais me prender àquilo, decisão de que eu vou fazer, um tempinho bloqueado, né, um tempinho que seja seu, num espacinho que também seja mais reservado e numa posição que você definiu. E gente, assim, ó, tô sentada, Ana, meu pé dormiu, né, no começo vai acontecer bastante. Gente, estica a perna, movimenta o pé e continua ali, quietinha, né? Talvez preste atenção até no seu pé em movimento. Ai, me deu vontade de coçar o braço. Coça, mas por favor, gente, não passem aperto. Meditação, mais uma vez, não é sofrimento. Meditação é um estar, né, presente de forma prazerosa, de forma que te sustente, de forma que te agrade, de forma que te deixe bem, né? Que te deixe bem pro dia, que te deixe bem pra vida, que te deixe bem no sentido de que você tem o controle da sua vida na sua mão e não o contrário, né? Você na mão da vida, né? Sendo mais um na boiada, né? Mais um naquela multidão que só vai. Não, você passa a perceber você e tudo o que está ao seu redor. Talvez esse seja o grande maior motivo e um dos, né, principais objetivos, ganhos, né, de quem se pratica a meditação, porque você está atento para o que está acontecendo agora. E fica aí meu convite, então, para que vocês comecem a partir de hoje, né, meditar. Vocês viram que é muito simples. Depois volte aqui nesse vídeo, me contem como é que foi. Se vocês tiveram alguma dificuldade, a gente pode entrar até mais a fundo, né, em alguma outra necessidade que eu veja que seja de algumas pessoas. Ou então, quem sabe, né, fazer uma meditação juntas, quem sabe a gente possa se programar aí para os próximos vídeos. Mas meu convite aqui é que você tente fazer a meditação por alguns dias. Quem sabe assim você vai conseguir observar que a mente macaquinha aqui vai dar uma desacelerada e você vai conseguir perceber muito mais quem você é, o que passa aqui e o que passa ao seu redor. E assim ganha você e o universo. Afinal, nós estamos aqui para crescer, evoluir e contribuir. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!